Olá, queridos irmãos e irmãs. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você está cansado de lutar sozinho? Sente que existe algo invisível travando a sua vida, como se uma força te puxasse para trás, te cercasse de medo, confusão e sofrimento? Talvez você esteja enfrentando inveja, feitiços, bruxarias, armadilhas espirituais ou pessoas usadas para te destruir. Mas saiba, esta oração do Salmo 66 foi feita para você. Hoje, vamos clamar com fé viva para quebrar amarras ocultas, expulsar inimigos disfarçados, cortar toda inveja e desfazer trabalhos de bruxaria, feitiçaria, encantamentos e toda ação do mal. Não lute mais sozinho. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esta oração com alguém que também está sofrendo em silêncio. Porque hoje, algo vai mudar. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: Senhor, expulse agora todo o mal da minha vida. Iniciemos a oração. Ó Senhor Todo-Poderoso, eu me coloco em oração diante de Ti, com a alma rasgada pela dor e o coração queimando de aflição. Sinto que forças invisíveis têm me cercado, me pressionado, tentando roubar minha paz, minha alegria, minha saúde, minha provisão. Percebo que há algo espiritual atuando para me fazer tropeçar onde antes eu andava com firmeza. Por isso, nesta hora, clamo com toda a minha fé. Vem, Senhor, com Teu poder glorioso. Manifesta os Teus feitos temíveis contra os meus opressores e quebra agora, no nome de Jesus, todo feitiço, toda inveja e toda maldição lançada contra mim. A Tua palavra declara: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao Seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. E é isso que faço, mesmo no meio da dor. Louvo-te, Senhor, porque és digno, porque és grande, porque os Teus feitos são temíveis, e porque nenhum inimigo, por mais cruel ou oculto que seja, pode resistir à Tua presença. Quando o Senhor se levanta, os inimigos rastejam. Quando o Senhor ordena, até os feitiços se desfazem no ar. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Clamo com ousadia porque não aguento mais andar com medo. Medo de sair de casa e algo dar errado. Medo de dormir e ter pesadelos. Medo de confiar em pessoas que sorriem por fora, mas desejam minha ruína por dentro. Eu clamo, ó Deus, contra toda força maligna que se levanta para roubar a minha luz. Sei que existem palavras lançadas sobre mim que foram carregadas de inveja, ódio e maldição. Palavras que saíram da boca de pessoas que eu amava, mas que me traíram. Palavras malditas de desprezo, de condenação, de maldizeres feitos no impulso ou no ódio frio. E eu te peço, meu Pai, desfaz agora cada uma delas. Que nenhuma praga lançada prospere contra mim. Que nenhuma palavra torta encontre abrigo na minha alma. Que tudo o que foi enviado com intenção de destruição se quebre agora, diante da Tua glória. O Senhor é aquele que transforma o mar em terra seca, e o Teu povo atravessa sem se afogar. Então, eu te imploro, transforma agora esse mar de problemas que me cerca em um caminho de livramento. Se as águas tentaram me engolir, se os ataques tentaram me afogar, se os inimigos quiseram me ver sufocado, hoje eu te clamo. Faz com que eu passe por cima disso tudo, sem que nada me atinja, sem que nenhuma acusação me paralise, sem que nenhuma seta encontre o meu coração. Os Teus olhos vigiam as nações, ó Deus. Tu vês o que ninguém vê. Tu sabes o que ninguém sabe. Tu ouves as conversas ocultas, os planos feitos nas sombras, os conluios espirituais e carnais contra mim. Que os rebeldes não se levantem mais, Pai. Que os que tramam contra mim sejam confundidos. Que as ciladas preparadas sejam desfeitas antes mesmo de serem executadas.
que as obras de feitiçaria, magia, simpatias, trabalhos de cemitério, de encruzilhada, de altar profano, percam toda sua força agora. Meu corpo, minha alma, minha casa, minha família, meus projetos, tudo está sendo colocado agora debaixo da autoridade do Teu nome. Que o sangue de Jesus me cubra por completo. Que nenhuma entidade tenha acesso ao meu território. Que nenhum espírito invocado contra mim consiga me tocar. Que nenhum mal tenha licença para agir onde o Senhor já decretou bênção. Tu és o Deus que me preserva com vida e que impede que meus pés escorreguem. Quantas vezes eu estive prestes a cair e não percebi que era a Tua mão me sustentando. Quantas vezes fui traído, humilhado, cercado e mesmo assim me mantive de pé. Não foi por minha força, foi pela Tua misericórdia. Foi pelo Teu cuidado diário. Foi pelo Teu amor que me protege, mesmo quando não percebo. Por isso, hoje, reconheço. Se ainda estou aqui, é porque o Senhor me guardou. Mas reconheço também que fui provado. Sinto que o Senhor permitiu algumas lutas para me refinar. Como está escrito, Tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. E como dói ser refinado, Pai. Como dói passar pelo fogo, pela fornalha, pela água turbulenta. Como dói ser traído por quem jurou lealdade. Como dói ser esquecido por quem prometeu ficar. Como dói ver os sonhos desfeitos, os planos ruírem, os caminhos se fecharem. Mas ainda assim, eu te agradeço. Porque mesmo sendo difícil, sei que estou sendo moldado. Sei que o Senhor tem um propósito até na dor. A Tua palavra diz: deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. E é isso que eu profetizo sobre minha vida agora. O tempo da escassez está acabando. O tempo da vergonha está passando. O tempo das lágrimas está chegando ao fim. O Senhor está me conduzindo para um lugar de fartura, de honra, de recomeço, de bênção dobrada. E eu te prometo, Senhor, que não me esquecerei de Ti quando esse tempo chegar. Assim como o salmista, eu também declaro: voltarei ao Teu templo com holocaustos e cumprirei os votos que fiz. Porque em meio à dor, em meio à luta, eu fiz promessas. Eu disse: se o Senhor me livrar, eu te servirei. Se o Senhor me levantar, eu te adorarei. Se o Senhor quebrar esse mal, eu falarei aos outros sobre teu poder. E eu não voltarei atrás. Hoje, clamo com os lábios, exalto com a língua, engrandeço com o coração. Porque sei que mesmo antes de ver, já posso confiar. Sei que mesmo antes de sentir, já posso crer. E mesmo que o mundo me diga que nada mudou, a minha alma já sabe. Algo poderoso foi liberado do céu enquanto eu orava. Senhor meu Deus, eu continuo diante da Tua face, porque o meu coração ainda clama. Não posso me levantar desta oração sem tocar no Teu poder. Não posso aceitar continuar com esta angústia na alma, com o peso invisível nas costas, com essa sensação de que algo me observa, de que algo me trava, me retém, me empurra de volta toda vez que tento avançar. Não posso mais fingir que está tudo bem quando o espírito sente que há laços ocultos tentando me prender. Por isso, Deus Todo-Poderoso, quebra agora tudo aquilo que os meus olhos não veem, mas que o Teu Espírito já identificou. Eu invoco agora o poder do nome de Jesus contra todas as maldições que foram lançadas sobre mim. Maldições que vieram de palavras ditas com ódio, com rancor, com espírito de vingança. Palavras lançadas em momentos de briga, de ciúme, de mágoa profunda, ou até mesmo em rituais, em feitiçarias feitas para me destruir. Senhor, eu me coloco como homem que busca a Tua justiça e te peço,
Que nenhuma palavra maldita encontre pouso na minha vida. Que tudo o que foi dito para me amaldiçoar volte ao pó da terra, sem força, sem eco, sem autoridade sobre mim. Cobre agora, Senhor, a minha mente com o sangue de Jesus. Quantas noites em claro, quantos pensamentos obsessivos, quantas dores que nascem do medo e se alimentam da insegurança. Quantas vezes fui atormentado por pensamentos que não pareciam meus. Quantas vezes senti uma tristeza que não conseguia explicar. Um cansaço que não era do corpo. Uma pressão que não era natural. Eu te clamo, Senhor. Liberta minha mente de toda opressão espiritual. Envia teus anjos agora para guerrear em meu favor. Que toda seta lançada contra minha mente seja arrancada. Que todo peso espiritual que me impede de descansar seja dissipado. Que todo espírito de confusão seja expulso em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor me provou e me refinou como a prata. E eu sei que esse processo dói. Eu sei que passar pelo fogo espiritual queima as estruturas antigas da alma. Eu sei que ser moldado por ti exige quebrar aquilo que não serve mais. Mas, mesmo assim, eu não desisto. Mesmo em lágrimas, eu escolho permanecer. Porque prefiro ser provado por ti do que ser enganado pelo mundo. Prefiro passar pelas águas contigo do que andar pelo deserto sozinho. Prefiro chorar diante do teu altar do que sorrir entre aqueles que tramam o mal. Senhor, quantas armadilhas já foram montadas para me derrubar? Quantas vezes me fizeram cair em emboscadas emocionais, espirituais, relacionais? Quantas vezes carreguei pesos que não eram meus, dores que não me pertenciam, e acusações que vieram de corações feridos que escolheram descontar em mim. Mas hoje, nesta oração, eu te peço que tudo isso seja removido do meu espírito. Que toda acusação sem fundamento, toda injustiça que foi levantada contra mim, toda calúnia, toda mentira, seja desmascarada pela tua verdade. E se algum fardo ainda pesa sobre mim, porque fui eu quem o gerou, eu te peço perdão. Se em algum momento pequei com a boca, com os pensamentos, com atitudes impensadas, Senhor, me perdoa. Eu não quero permanecer em erro. Não quero ser conivente com pecados que enfraquecem minha proteção espiritual. Lava-me com teu sangue. Purifica-me com tua presença. Tira de mim tudo o que abre portas para o inimigo agir. Fecha toda a brecha, Senhor, até aquelas que eu não consigo enxergar. O teu salmo diz que passamos pelo fogo e pela água, mas o Senhor nos trouxe a um lugar de fartura. É isso que eu tomo como promessa. O tempo da escassez vai passar. A estação de dor vai mudar. O que hoje é lágrima, amanhã será testemunho. O que hoje é peso, amanhã será leveza. Porque o Senhor me tirará deste ciclo de opressão e me conduzirá a um lugar de renovo. Eu declaro isso com fé. Eu verei o tempo da restauração. Já não posso aceitar essa estagnação como se fosse parte da minha vida. Já não posso mais normalizar as perdas sucessivas, os retrocessos constantes, os bloqueios espirituais. Eu fui chamado para viver em liberdade. O Senhor não me criou para viver com medo de bruxaria, para fugir da inveja dos outros, para me esconder do mal. O Senhor me criou para viver de pé, revestido da tua glória, protegido pelo teu sangue, cheio do teu espírito. Por isso, com autoridade, eu oro agora contra toda obra feita para me aprisionar espiritualmente, que sejam canceladas, pelo poder de Deus, todas as palavras lançadas em altares pagãos. Que todos os objetos que levaram meu nome ou minha imagem para consagrações malignas percam agora sua força. Que toda oferenda feita com minha vida como alvo seja anulada. Que todos os nomes de demônios invocados contra mim sejam calados pela presença do Senhor. Que nenhum espírito de tormento tenha mais acesso à minha casa.
que nenhuma maldição tenha mais legalidade na minha história. E eu oro também pelos meus familiares, porque muitas vezes o ataque espiritual não vem direto sobre mim, mas sobre quem eu amo. Senhor, guarda meus filhos, guarda minha esposa, meus pais, meus irmãos, meus amigos fiéis, que nenhuma seta lançada contra a minha família prospere, que nenhuma doença espiritual ou física tenha poder sobre os nossos corpos, que nenhuma crise nos atinja sem que o Senhor já tenha providenciado o livramento. Tu és o Deus que me ouviu, o Deus que me viu quando ninguém mais via. Quando clamei, tu estavas lá. Quando chorei, tu me sustentaste. Quando me senti esquecido, tu estavas escrevendo minha nova história em silêncio. E mesmo que muitos tenham me abandonado, mesmo que vozes humanas tenham se calado, eu nunca deixei de ouvir a tua voz sussurrando: eu estou contigo, e é nisso que eu confio. Por isso, não me calarei. Vou louvar o teu nome mesmo antes de ver o milagre. Vou declarar vitória mesmo antes de vencer. Porque minha fé não está baseada no que vejo, mas no que sei. O Senhor não rejeita os que clamam com sinceridade. E eu te exalto, porque sei que esta oração já está gerando libertação, já está quebrando feitiços, já está desfazendo amarras, já está preparando o terreno para o milagre que virá. Meu Deus, continuo prostrado em espírito diante da tua majestade, porque meu coração sente que ainda há cadeias a serem quebradas, correntes a serem arrancadas, raízes do mal que precisam ser cortadas pela raiz. Eu não quero apenas um alívio temporário. Eu não clamo por uma paz que dura apenas um dia. Eu busco a transformação completa, a mudança profunda, a libertação total de tudo que ainda prende minha vida em ciclos de dor, perdas e repetições espirituais. Sinto que o inimigo tenta me aprisionar não só pelo que faz, mas pelo que já fez. É como se as feridas antigas ainda sangrassem dentro de mim. São memórias que se tornaram prisões emocionais, situações mal resolvidas, traumas escondidos, palavras cruéis que continuam ecoando mesmo depois de anos. Mas agora, nesta oração baseada no Salmo 66, eu clamo: entra nos porões da minha alma, Senhor. Visita os lugares mais escondidos do meu coração, onde a dor foi enterrada, onde o perdão nunca foi liberado, onde a mágoa criou raízes. Arranca, limpa, purifica. Tu sabes, ó Deus, que existem dores que ninguém vê, dores que mascaro com sorrisos, lutas que enfrento sozinho no pensamento. E o que mais me machuca, Senhor, é sentir que muitos se levantam contra mim, sem que eu tenha feito nada. Por vezes, fui apenas fiel, e isso incomodou. Por vezes, fui apenas honesto, e isso provocou ira. Só por ser luz em meio às trevas, fui alvo de inveja, calúnia e rejeição. Senhor, quantas vezes senti que estavam lançando palavras sobre mim como flechas envenenadas. Pessoas que não me conhecem, mas me julgam. Pessoas que me abraçam, mas me traem. Pessoas que sorriem, mas falam mal pelas costas. E, pior ainda, aquelas que tentam mexer no mundo espiritual, lançando encantamentos, buscando forças ocultas para tentar destruir minha caminhada. Mas hoje, Pai, eu clamo com a autoridade do Teu Espírito, que todo encantamento contra a minha vida seja destruído agora. Que toda oração contrária seja silenciada. Que todo nome de entidade invocado contra mim perca completamente sua força. Que todo altar profano onde meu nome foi pronunciado, direta ou indiretamente, seja desfeito agora pelo fogo do céu. Em nome de Jesus, eu quebro todas as alianças espirituais feitas em oculto contra mim. Eu queimo todos os pactos que foram selados com o propósito de me impedir, atrasar, confundir ou destruir. Eu quebro os elos com toda a influência do inferno.
ainda que tenham sido feitos por ancestrais, familiares ou até mesmo por mim em tempos de ignorância. Que o sangue de Cristo purifique agora não só o meu corpo, mas a minha linhagem. Que todas as maldições hereditárias sejam quebradas. Que os ciclos de fracasso, enfermidades, pobreza, escassez, vícios e mortes prematuras sejam desfeitos. Eu renuncio a todo padrão maligno que tenta se repetir na minha família. O que destruiu meus pais não me destruirá. O que paralisou meus avós não me paralisará. O Salmo 66 diz: Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. E é com essa fé que oro agora, porque mesmo antes do milagre se manifestar, eu já sei que terei um testemunho. Mesmo antes de ver a libertação com meus olhos, meu espírito já sente o peso sendo removido. Hoje, eu profetizo que Deus vai me dar um testemunho tão poderoso que aqueles que duvidaram do meu clamor terão que se calar. Não por causa de mim, mas por causa do Senhor que me ouve, do Deus que me livra, do Pai que me defende com mãos poderosas, porque o Senhor não rejeita a oração dos que clamam com sinceridade. Tua palavra é clara. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Por isso, me examina agora, Senhor. Sonda minhas intenções. Revela onde ainda preciso me arrepender. Mostra-me onde estou em desacordo contigo. Eu não quero ser ouvido por conveniência, mas por integridade. Perdoa, Senhor, os pecados que cometi em pensamento, em atitudes, em palavras. Purifica-me por inteiro. Lava meu coração de toda arrogância, incredulidade, orgulho ou insensibilidade. Não quero acalentar nada em mim que impeça o teu mover. Não quero carregar pecados de estimação que enfraquecem minha proteção espiritual. E eu oro também para que o Senhor me dê discernimento espiritual aguçado, para que eu perceba o mal antes que ele chegue, que eu veja a intenção por trás das palavras, que eu sinta quando há um espírito contrário operando em ambientes ou pessoas, que eu seja guiado não por aparência, mas pela revelação do teu Espírito, que os meus olhos sejam olhos ungidos, para não se encantarem com o que brilha, mas não provém de ti. Que meus ouvidos sejam ouvidos consagrados, para que filtrem palavras falsas e absorvam apenas a verdade. Que minha boca seja consagrada, para que eu fale bênção e não amaldiçoe a mim nem aos outros com declarações negativas. Pai, que a unção que está sobre esta oração quebre agora os grilhões que me mantinham amarrado ao passado. Que tudo o que me prendia à dor, à culpa, ao medo, ao trauma, à humilhação, ao abandono, caia por terra em nome de Jesus. Hoje, eu declaro que estou debaixo da cobertura do Altíssimo, e onde a luz de Deus habita, as trevas não prevalecem. O mal não resiste. As forças das trevas se dispersam. Toda opressão recua. Porque quando Deus se levanta, ninguém permanece de pé contra ele. E se hoje eu passo pelo fogo, sei que não serei queimado. Se passo pelas águas, sei que não me afogarei. Porque o Senhor está comigo. Ele me segura pela mão. Ele me toma pelos braços. E é Ele quem me leva para um lugar de descanso, fartura e segurança. E eu te agradeço, Senhor, mesmo antes de ver tudo isso acontecer, porque sei que minha oração não foi ignorada. Sei que o céu já se moveu. Sei que os anjos já estão em guerra. Sei que o mal já está sendo arrancado, e que o testemunho que sairá dos meus lábios será maior do que a dor que enfrento agora. Senhor, meu Deus, sigo em oração, pois ainda sinto que há batalhas sendo travadas nos céus em meu favor. Não posso parar de clamar até que toda prisão seja quebrada, até que toda obra de feitiçaria seja aniquilada, até que toda inveja lançada contra mim seja devolvida ao pó,
e até que toda maldição, mesmo aquelas escondidas, sejam desfeitas pela luz da Tua presença. Eu creio, Pai, que há cadeias espirituais que não se rompem com uma palavra apenas, mas com insistência na fé. Há muralhas que só caem com persistência, com oração contínua, com clamor constante. E é por isso que estou aqui, dobrado em espírito, clamando com o coração em lágrimas, suplicando por libertação total. Meu Deus, tem momentos em que tudo parece normal aos olhos dos outros, mas aqui dentro há uma guerra. Por fora, posso parecer firme, mas por dentro eu tremo. Por fora, posso sorrir. Mas o que carrego na alma é dor, é peso, é cansaço acumulado por anos de batalhas silenciosas. E eu sei que muitas dessas lutas não são apenas naturais, são espirituais. Sinto isso no meu corpo, no ambiente da minha casa, na resistência invisível que me cerca. Por isso, em nome de Jesus, que tudo o que foi consagrado contra mim, tudo o que foi enterrado para me amarrar, tudo o que foi entregue como oferenda para me destruir, perca agora toda força. Que o Teu fogo santo, Senhor, desça sobre todos os pontos de contato usados para me atingir. Queimar as imagens, destruir os objetos, quebrar as maldições ligadas ao meu nome, à minha família, aos meus negócios, à minha saúde, aos meus relacionamentos. Que nenhuma entidade espiritual tenha autoridade sobre o que é meu. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo não permite cativeiro. Onde o sangue de Cristo está, não há espaço para maldição, para feitiço, para encantamento, para espíritos enganadores. Senhor, o Salmo 66 me lembra que quando te clamei, o Senhor me ouviu. Não ignoraste minha oração, nem afastaste de mim o teu amor. E é por isso que não tenho vergonha de chorar na tua presença, porque sei que mesmo sem palavras bonitas, mesmo sem força para explicar tudo, tu entendes meu gemido. Entendes o clamor que sai do mais profundo da alma. Entendes o que ninguém mais entende. E por isso, hoje, eu me derramo diante de ti como um homem que precisa de cura, de alívio, de libertação completa. Eu te peço que entres também no terreno da minha casa. Santifica cada cômodo. Passa teu sangue sobre as portas, sobre as janelas, sobre os móveis, sobre tudo o que ali estiver. Que todo espírito de confusão, de briga, de discórdia, de estagnação, de medo, de ansiedade, de opressão, seja expulso agora. Que meu lar volte a ser um lugar de paz. Que minha casa seja um território sagrado. Que a tua glória repouse sobre as paredes, sobre o chão, sobre os tetos. Que até os meus vizinhos sintam que ali habita a presença do Deus Altíssimo. Pai, quantos lares têm sido destruídos não pela falta de amor, mas pela presença silenciosa do mal? Quantos casamentos têm sido atacados por inveja, feitiçaria, palavras malditas lançadas por terceiros? Quantos filhos estão sendo perturbados por influências espirituais, herdadas ou atraídas por brechas que nem sabíamos que abrimos? Mas agora, Senhor, eu oro por minha casa, que ela seja totalmente protegida, que as brechas sejam fechadas, que o nome de Jesus seja exaltado ali, e que qualquer coisa que tente entrar para perturbar seja impedida imediatamente pelos teus anjos. Senhor, guarda também meu corpo. Quantas enfermidades surgem sem explicação, quantas dores aparecem do nada, quantos diagnósticos chegam sem causa aparente. E eu não ignoro que muitas doenças são físicas, mas também sei que existem doenças espirituais que atingem o corpo como reflexo. Eu te clamo, cura-me, Senhor. Do alto da cabeça à planta dos pés, visita agora cada célula, cada órgão, cada sistema. Restaura o que foi afetado pela inveja, pelo medo, pelo estresse espiritual, pela carga maligna que tentaram colocar sobre mim. E eu oro também, Pai,
pelos meus sonhos, porque o inimigo tenta matar primeiro a nossa fé. Quando a fé morre, os sonhos morrem junto. Mas hoje, eu declaro que a minha fé está viva, que os meus sonhos estão sendo restaurados, que tudo aquilo que eu enterrei, porque pensei que era tarde demais, está sendo desenterrado pelo teu Espírito. Tu és o Deus que ressuscita promessas. Tu és o Deus que transforma o impossível em testemunho. Tu és o Deus que tira do deserto e leva para um lugar de fartura. Tua palavra diz que o Senhor nos fez passar pelo fogo e pela água, mas depois nos levou a um lugar de abundância. E é isso que eu profetizo com ousadia. Meu tempo de escassez está acabando. Meu tempo de luta está sendo vencido. A estação da opressão está cedendo espaço para a estação da colheita. Tudo o que plantei em lágrimas, colherei com cânticos de alegria. Tudo o que foi arrancado de mim com violência será restituído em dobro. Tudo o que perdi será ressarcido pela tua mão. E eu prometo, meu Pai, que quando tudo isso acontecer, eu não me esquecerei de onde veio o meu socorro. Eu contarei ao mundo o que o Senhor fez. Falarei dos milagres, da libertação, da cura, da restauração. Assim como o salmista disse: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Eu também direi isso com autoridade. Eu serei testemunha viva de que o Senhor ainda ouve orações, de que ainda quebra feitiços, de que ainda desfaz maldições, de que ainda interfere na vida dos que confiam em Ti. E é por isso que continuo clamando, porque sei que minha oração está sendo ouvida. Sei que não estou falando ao vento. Sei que não estou apenas desabafando com o céu. Estou sendo atendido. O Teu poder está em movimento. O Teu nome está sendo glorificado. E o inferno está sendo abalado enquanto eu oro com fé. Senhor, eu permaneço na Tua presença com o espírito rendido, o coração incendiado pela fé e a alma transbordando em clamor. Eu sei que o Senhor já está agindo. Eu sinto que o céu se move a cada palavra proferida com sinceridade, a cada lágrima derramada em verdade, a cada súplica feita com fé viva. Esta não é apenas mais uma oração. É uma guerra espiritual que está sendo travada diante do teu altar. E sei que já existem grilhões se quebrando, correntes se rompendo, muralhas espirituais desabando e amarras de feitiço, inveja e maldição sendo aniquiladas em nome de Jesus. Teu nome é santo, Senhor, e eu te exalto mesmo antes da resposta chegar. Eu não preciso ver com os olhos naturais para saber que algo está acontecendo no mundo invisível. Porque a fé não é movida por vista, e sim pela certeza profunda de que o Senhor age com poder quando te buscamos com o coração quebrantado. Louvado seja o teu nome por me ouvir. Louvado seja o teu nome por não rejeitar a minha oração, por não me abandonar como tantos fizeram, por não virar o rosto para o meu sofrimento. Teu Espírito é minha força agora. Eu que cheguei diante de ti cansado, fraco, cheio de dores que ninguém entendia, agora me levanto em oração com mais coragem do que nunca. E essa coragem vem da certeza de que o Senhor me ama, me protege, me guia e me sustenta. Eu declaro: nenhum espírito contrário pode tocar em mim. Nenhuma força maligna pode permanecer em minha vida. Nenhuma maldição, por mais antiga que seja, resistirá à tua presença. Sei que houve tentativas espirituais para destruir minha vida. Feitiços lançados em silêncio, encantamentos feitos em noites escuras, rituais com meu nome, com minhas roupas, com minha imagem. Mas o Senhor está revelando tudo. E o poder dessas ações malignas já foi quebrado pelo sangue do Cordeiro. A inveja lançada contra mim foi dissipada. As palavras malditas foram anuladas. Os ataques foram desarmados. Porque o Senhor é o meu escudo, a minha fortaleza, o meu libertador.
E sei também que houve momentos em que fui provado ao extremo. Como o salmista, eu passei pelo fogo e pela água. Vivi humilhações que me silenciaram. Enfrentei perdas que me tiraram o chão. Fui lançado em armadilhas que quase me fizeram parar. Mas mesmo ali, o Senhor me preservou. Mesmo quando andei pelo vale da sombra da morte, tu estavas comigo. Mesmo quando todos se afastaram, a tua presença me envolveu. Mesmo quando o inimigo comemorava, a tua mão me resgatava. Por isso, Senhor, me leva agora ao lugar de fartura. Me tira do terreno da escassez e me planta no campo da abundância. Abundância de paz, de fé, de visão, de direção, de saúde, de livramentos, de sabedoria, de oportunidades, de provisão verdadeira. Eu não oro apenas por riquezas materiais, mas por bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Eu oro por uma nova estação, um novo ciclo, um tempo onde as portas se abrem e os inimigos recuam. Um tempo em que a colheita vem, porque eu plantei com fé e reguei com lágrimas. Te peço agora por restauração completa, Senhor. Que o Senhor me restaure por inteiro. Que cure todas as feridas emocionais causadas por pessoas que me traíram, por palavras que me destruíram, por ações que me paralisaram. Que cure os traumas que me fizeram duvidar de mim mesmo. Que cure os pensamentos que me prenderam ao medo. Que cure o meu olhar, para que eu volte a enxergar com esperança. Restaura também os relacionamentos, Pai. Pessoas que se afastaram por influência do mal. Famílias que se dividiram por causa de palavras venenosas. Casamentos atacados por inveja e feitiçaria. Amizades envenenadas por intrigas. Que o Senhor faça um milagre onde já não há mais diálogo. Que o perdão brote onde antes só havia ferida. Que a reconciliação nasça onde havia guerra. E onde não houver mais como reconectar, que o Senhor traga paz, entendimento e libertação para seguir em frente. E guarda, Senhor, tudo o que é meu. Meus projetos, meus documentos, meu nome, minha reputação, minha saúde mental, meus recursos, meu ministério, minha vida profissional, minha caminhada espiritual. Que nada seja tocado pelo mal. Que tudo seja blindado pelo sangue do Cordeiro. Que o inimigo não encontre mais brechas. Que o passado não tenha mais força sobre o presente. Que os erros cometidos sejam transformados em aprendizado e testemunho. Que o futuro esteja selado em tuas mãos. Pai, se em algum momento eu dei espaço para o mal agir, mesmo sem perceber, eu renuncio agora a toda a ação que tenha dado autoridade ao inimigo. Cancelo pactos feitos por ignorância. Rompo toda a influência das trevas, ainda que herdada por gerações passadas. Rejeito tudo aquilo que não vem de ti. Me consagro novamente, de corpo, alma e espírito, e me coloco à disposição do teu propósito. Que tudo o que eu viver daqui para frente seja para a tua glória. E como diz o Salmo 66, eu também direi: venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. Porque eu sei que verei o milagre. Eu sei que testemunharei com os próprios lábios a libertação que o Senhor já começou. Sei que minha história não termina no fundo do poço, mas no alto do monte, proclamando que o Senhor é Deus e que ouviu o meu clamor. Meu coração está grato. A dor ainda não foi embora por completo, mas a esperança já floresceu. As provas ainda existem, mas a fé já ressuscitou. O cenário pode parecer o mesmo, mas o guerreiro que ora aqui já não é mais o mesmo, porque fui tocado por ti, fui renovado, fui liberto. E hoje, com fé e autoridade, eu declaro: nenhum feitiço vai me prender. Nenhuma inveja vai me paralisar. Nenhuma maldição vai permanecer em mim. O Senhor me ouviu, e o mal já foi quebrado. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.